Feliz Páscoa a toda a família, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa e eu quero conversar um pouquinho com você nesse dia. O evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 28, de 8 a 15, que diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro e estavam com medo, mas correram com grande alegria, porque viram o túmulo vazio, para dar a notícia aos discípulos. Quem ama tem pressa. De repente, Jesus foi ao encontro delas. E quem ama recebe o encontro de Jesus. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Vamos ter este propósito neste dia, nesta segunda-feira. Neste dia que faz parte da oitava da Páscoa. Estar diante de Jesus com o coração aberto e abraçar os seus pés e com muito amor abraçar o amor de Cristo. Escutar essas palavras de Jesus, alegrai-vos. Por que alegrai-vos? Porque a alegria preenche o coração. A alegria, porque essa alegria do céu agora faz parte do coração humano. Aquilo que Jesus disse na cruz, está tudo consumado, de fato está. Agora nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Basta querer, basta aceitar, basta abrir o coração para isso. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se. É necessário se aproximar. É necessário ir ao encontro. Veja, tem gente que vai dizer, não, tá tudo bem, eu rezo em casa e tá tudo certo. Não, rezar em casa é um dever de todos nós. Nós temos que ir ao encontro assim como essas mulheres. Quem ama dá passos e quem ama compreende que precisa de dar passos. Precisa de ir ao encontro e de receber esta graça que saiu do Sagrado Coração de Jesus para todos nós, abraçar os pés de Jesus. Estes pés também, que também é missionário. Por que missionário? Estes pés que também é os pés da igreja. Que igreja? A igreja que Cristo fundou. Jesus Cristo fundou uma igreja. E esta igreja, ela foi para o mundo e foi levar para o mundo esta alegria. A alegria, a paz, o céu. Então Jesus disse a elas, olha que interessante. Primeiro, não tenhais medo. Ide, olha, ide, né? Ide anunciar, falar, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Jesus dá uma ordem, olha, vai para a Galileia. Onde é a Galileia? Onde é a Galileia hoje? A Galileia, querido irmão e querida irmã, é também a nossa casa. A Galileia é também onde nós estamos. Mas esta Galileia também, hoje para nós, é também a nossa comunidade. A comunidade, aquela que Jesus edificou e instituiu. Lá eles me verão justamente por isso, para que nós possamos ver Jesus, tocar Jesus, para que nós possamos escutar e falar e dizer uns aos outros, Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Agora, quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Veja que interessante. Sacerdotes. A palavra está dizendo sacerdotes, anciãos, senhores, homens de responsabilidades, homens de reputação, homens que tramaram, que mentiram,
simplesmente para levar vantagem em cima de Jesus. Só que, como que a mentira tem perna curta, né? Isso não ia muito longe. Mas o interessante é que a incoerência dos sacerdotes, a incoerência desses anciãos de tramar por medo de Jesus. Olha só, dizendo-lhes aos soldados, né? Dizendo-lhes, dizei aos discípulos dele, de quem? De Jesus, que foram durante a noite, né? Os discípulos foram durante a noite roubar o corpo de Jesus, né? Enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro. Tá vendo o dinheiro? O dinheiro, ele é terrível. O dinheiro, ele pode ser uma ferramenta, e ele é, muitas vezes, a ferramenta mais poderosa que se tem, né? Na mão do diabo, veja, o diabo ele consegue fazer os sacerdotes mentir, o diabo consegue por dinheiro fazer, né? Por interesse os soldados mentir, os anciãos mentirem, né? E se o governador ficar sabendo, a gente cobra mentira com mais mentira. Então não fica preocupado não, porque a gente vai dar um jeito. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se, né, entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, queridos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado é sinal de contradição, objeto de fé e de recusa. Tanto os soldados como as mulheres fazem a experiência de um acontecimento, o terremoto e o anjo do Senhor. Acontece, gente, acontece um terremoto, acontece a aparição do anjo. Gente, aqui está presente para nós, neste momento da ressurreição, a presença de um terremoto, a presença de anjos. Todos nós temos os anjos. E os anjos revelam, né? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como nós vimos, né? Na vigília, no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, antes, lá no Jardim do Éden, havia uma árvore da morte, do bem e do mal, e havia também uma árvore, a árvore da vida. A desobediência humana tocou na árvore que não deveria ser tocada, na árvore do bem e do mal, da sabedoria. O homem quis saber ser como Deus, rejeitando o próprio Deus, rejeitando as suas ordens, as suas leis. O pecado, a ofensa, atingiu gigantemente, imensamente a Deus. E todos os seres humanos ficaram perdidos, mortos, justamente por esta ofensa feita a Deus. Porque o homem fez a sua própria escolha. Afastou-se, o homem foi afastado da árvore da vida, portanto ficou com a morte. O próprio Deus quis entrar e nos salvar, nos redimir. Por um pecado gigantesco de um homem, e já não tinha mais solução, não tinha mais como resolver isso. Portanto, o próprio Deus, que se fez um de nós, ele que é a árvore da vida. Agora, se nós podemos ter acesso à eternidade, à vida, porque nós tocamos nesta árvore da vida. Esta árvore da vida é Jesus. Esta árvore que nos dá a vida eterna é Jesus. E assim como foi levantado a serpente no deserto,
e foi curado muitas pessoas, que também é uma prefiguração de Jesus. Agora também Jesus é erguido e todos nós somos atraídos por ele, porque o céu nos atrai. O céu nos atrai porque nós fomos feitos para o céu. Este madeiro, esta árvore da vida, que é de Jesus, que foi conquistada para nós, o céu foi conquistado no madeiro da cruz, a morte que tinha todo o seu poder de destruição, ela tocou em Jesus. E a morte, ela morreu no dia em que ela tocou em Jesus. E agora, o que era morte é vida. O que nós celebramos então na Páscoa? Celebramos a vida. O que nós celebramos na Páscoa? Nós celebramos a eternidade. Celebramos a graça que vem ao encontro de todos nós. E cada um de nós temos a liberdade. Somos livres, livres para abraçar e para aceitar a eternidade. Deus sabe de tudo, sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Judas Iscariotes, ele agiu livremente. Estes anciãos agiram livremente. Os sacerdotes agiram livremente. Deus nunca tocou na liberdade, no livre-arbítrio de ninguém. Todo mundo agiu assim. E certamente, querido irmão e querida irmã, Jesus, ele chamou Judas para dar certo. Então, o que nós temos que fazer é alegrar. Alegremo-nos nele e exultemos, porque agora nós temos acesso à graça eterna, à árvore da vida. E assim nós podemos ser curados, restaurados e encaminhados para a graça eterna. Celebrar a Páscoa é celebrar a graça de entrar no Sagrado Coração de Jesus. Mas para isso nós temos que rezar muito, lutar também, fazer a nossa parte, carregar a nossa cruz e dizer muitas vezes do fundo do coração: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nós estamos na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. E que nós possamos não cometer o erro destes homens, mas ter a alegria destas mulheres que correm, porque escutam Jesus dizer: ide, lá na Galileia eles vão me encontrar. E elas correm. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E elas foram. Elas foram com alegria anunciar a graça, essa graça que está viva, né? Ressuscitou, aleluia, aleluia. Então, que neste dia, meu querido irmão e irmã, nós possamos alegrar ainda mais e cada vez mais, porque o céu está aberto para aqueles e aquelas que dizem: Senhor, eis-me aqui. Sim, eu quero. Portanto, Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Lá no fundinho, São Miguel Arcanjo, defendei-nos, ajudai-nos a abrir o coração para o ressuscitado e assim abraçar a ressurreição, porque nós temos que buscar as coisas do alto, porque é lá que está a nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.